pode ter certeza disso. E também estamos recebendo nosso querido discípulo da Igreja El Shaddai de São Carlos, o Júlio César Pereira, que está aqui com a sua família e que vai dar um testemunho para nós aqui hoje, de algo tremendo, de algo poderoso que Deus fez na vida dele. Então, eu queria chamar o Júlio. Depois vem a Rosângela e vem os filhos aqui, né? O Enzo e a Júlia. Ser tu uma bênção, Julinho. Conta para esse povo aí o que Deus fez na sua vida. Você tem meia hora cravado. Dá, né? Deus te abençoe, tá? A gente está feliz demais porque você está aqui. Graça e paz, igreja. Deus tem feito coisas na minha vida que demonstram o carinho que Ele tem comigo. Estar aqui hoje é um exemplo disso e vocês vão entender por quê. Eu quero agradecer ao meu querido, o nosso querido apóstolo Fábio, a apóstola Cláudia, que tem feito por nós coisas que cada um de nós sabemos, o sacrifício, né? E o carinho que ele tem com a gente. Queridos, eu, por onde passo, e tenho feito muito isso, tenho dito, porque isso aconteceu na minha vida e acontece na sua, se você prestar atenção. Eu tenho sido muito abençoado através da família. Da família. E eu vou dizer por quê. Porque todo sonho, todo projeto, quando a gente tira, ou exclui, ou deixa de lado a família, esse projeto, ele chega até um ponto, mas ele não passa. Eu tenho dito nas igrejas por onde eu passo, que quando você coloca, você tem seu projeto, o seu sonho, você deixa a sua família de lado, é o mesmo que você pegar a sua escada da vida, aquela que tem o degrau da infância, o degrau da juventude, o degrau da sua formação, formou a família, o seu sucesso profissional, ministerial, você está no último degrau. Quando você deixa a família de lado, você observa que você colocou a escada na parede errada. É isso que acontece. Você imagina, você ter um entendimento, chegar no fim da vida e perceber que você colocou a escada na parede errada. A parede, que eu digo, é sempre Deus, é claro, mas a família. E você que tem sonho, como eu também tenho, nós temos sonhos. Eu quero determinar aqui nessa manhã, que vai ser uma manhã especial, que aqui tenha somente conquistadores de sonhos. Mas conquistadores de sonhos completos, plenos. E quando você quer ser conquistador de sonho completo, o que você tem que ter na sua vida? 2 ingredientes básicos: fé e comprometimento. Queridos, às vezes a gente tem fé e não tem comprometimento. E às vezes nós temos comprometimento e não temos a fé. E às vezes nosso sonho é sonho pela metade. E olha, e você não realizar um sonho é pior do que um sonho pela metade. Você quer um exemplo de sonho pela metade? Eu vou dizer rapidinho, antes de entrar no meu testemunho. É o casamento, já que eu estou dizendo de família. Você sonha tanto em chegar naquele dia especial do casamento. Você sonha tanto. Chegou naquele dia, o sonho da mulher, do homem, casou-se. Um momento especial, uma noite especial. Aí, de repente, você percebe, no decorrer do tempo, que você realizou o sonho. Você quer ver esse sonho ser pela metade? É quando o homem começa, depois de um período, dar mais importância, às vezes, para uma partida de futebol, uma reunião com os amigos. Outro atrativo, e deixar a esposa de lado. Queridos, o sonho realizou, mas não pode ser pela metade, tem que ser pleno. Você tem que dar atenção. É a aliança que Deus uniu. E o homem também, a mulher também. Às vezes, eu sempre digo, vem o primeiro filho, o marido se torna a segunda opção depois de um tempo. Vem o segundo filho, o marido se torna a terceira opção. Eu vou parar no segundo filho, né? Senão... Aí, a bênção da esposa arruma um cachorrinho. Aí nos tornamos... Queridos, a família de Deus. Você viu que é um sonho pela metade? Realizou o sonho, mas não tem o comprometimento com o esposo, não tem o comprometimento com a esposa, é o sonho pela metade.
É chegar no último degrau da escada e observar que a parede estava errada. Eu falo muito de família e de comprometimento e fé para a realização de sonhos. Porque eu era o exemplo do homem comprometido. Eu venho de uma família simples, eu sou do interior, puxando o R, vocês já perceberam, né? E meu primeiro registro de trabalho, meus pais, infelizmente, se separaram. Meu primeiro registro de trabalho foi na lavoura. Filho mais velho, eu tinha mais 2 irmãos, eu tinha que ajudar a família na lavoura. E meu primeiro registro em carteira profissional foi na lavoura, colhendo laranja. Aí vem o exemplo do homem comprometido. No mesmo lugar onde a infância eu colhia laranja, né, se ergueu uma grande universidade. E hoje, para a honra e glória de Deus, eu leciono nessa universidade. Comprometimento. Mas não é só comprometimento e a fé. E acreditar. Eu não nasci num berço evangélico. Minha conversão veio depois. Aí vem o exemplo maior de comprometimento. Sem conhecer a palavra. E sem fé até. Queridos, eu me casei e logo no início do casamento, eu e minha esposa um domingo, e ela sentiu, logo após o almoço, sentiu dores no estômago. Dores e começou a reclamar. Eu falei, poxa, vamos no médico, você comeu alguma coisa, fez mal. Vamos até o médico, você toma alguma coisa, passa. Foi até o médico, ele receitou. Olha, o problema da sua esposa é que ela comeu algo, má digestão, e toma esse remedinho que sabe. Voltamos para casa, comprou, tomou o remédio, mas com as dores continuaram. Voltamos para o médico, outro médico atendeu e disse o seguinte, Júlio, a sua esposa está com uma apendicite estuporada, temos que fazer a cirurgia agora, porque senão isso pode causar problemas. Bom, internamos a minha esposa, e ficou já do domingo para operar, fazer a cirurgia na segunda-feira. E essas dores não passavam. Quem conhece um pouquinho do Júlio, sabe que eu gosto muito de coisa de campo. Eu trago isso comigo. Eu gosto muito de andar a cavalo. E eu tenho um grupo de amigos, a gente sai a cavalo, fazemos alguns passeios. E tem um médico que anda a cavalo comigo, o Dr. Antonioli, um ginecologista, que ele é até folclórico na cidade de São Carlos. Ele anda todo de branco, né, doutor de branco, mas sempre de bota. Aquelas botas com salto alto que faz aquele barulho, né? E minha esposa, logo na segunda-feira de manhã, no quarto, eu estou na porta do quarto, ela se preparando para a cirurgia, e escutei toque, toque, no corredor. O doutor Antonioli. Era ele mesmo. Ele chegou, Júlio, o que você está fazendo aqui? Aí contei a história para ele. Falou, Júlio, posso examinar sua esposa? Eu falei, pois não, doutor. Ele entrou, amigo, examinou. Ficou 40 minutos. Ele voltou, e como eu já fiz a cirurgia de apendicite, eu não sei se alguém já fez, é coisa simples no meu entendimento. Falei, amanhã faz cirurgia, tá boa, né? Acabou. Ele falou assim, Júlio, depois de examiná-la, espero estar errado, mas o problema da sua esposa é mais sério do que eu penso. Eu falei, doutor, eu já tive apendicite, como é mais sério? É bem mais sério. Mais sério? O que o senhor quer fazer? Você me autoriza a tirar sua esposa desse hospital e levar para um outro hospital, na mesma cidade, em São Carlos, com mais condições? Conhecê-lo e saber do profissionalismo dele também. Eu falei, não tem problema. Vou assinar. E vocês sabem que eu me lembro que às vezes a gente, olha, recém-casado, né? E às vezes a gente é submetido a responsabilidades que talvez não sabemos se temos condições de suportá-las. Mas mesmo assim eu assinei o termo e transferi minha esposa antes de fazer a cirurgia, não deixou fazer e levou para outro hospital. Isso na segunda-feira mesmo. Ela ficou internada segunda, terça e na quarta eles me chamaram de volta. Eu cheguei para conversar com os médicos, eles me disseram assim, Júlio, chega no horário porque não pode atrasar. Fui logo no horário para saber o que se passava. Cheguei no consultório desse médico, tinha 4 ou 5 médicos sentados. E quando eu entrei no consultório, eu pedi desculpa e voltei. Porque eu achei uma outra reunião. Esse médico, o doutor Antonioli, falou assim, Júlio, entra aqui.
nós estamos falando do seu caso. Eu já comecei a ficar com um apendicite, 5, 6 médicos, e está acontecendo. O doutor Antonioli me disse o seguinte: Júlio, eu queria estar errado, mas eu não estava. Nós temos aqui os exames, um diagnóstico da sua esposa. Infelizmente, ela tem um câncer tão raro que já tomou todo o aparelho reprodutor e... Eu falei, meu, caí. Fui para o chão. Eu não tinha nem como responder. Eu fiquei, doutor, mas como isso? E levantou um doutor chamado, eu lembro todos os nomes, Orlando Rato, um oncologista. Ele disse assim, doutor Maurício, e tem mais, Júlio César, ela tem 6 meses de vida. Queridos, quem já passou por isso sabe do que eu estou dizendo. Como eu, recém-casado, e ter estrutura para aguentar isso. Aí vem o homem comprometido novamente. O mesmo que saiu da lavoura e passou por essa etapa de vida com mestrado, doutorado, se esforçou, comprometido. Vem um homem comprometido de novo, achando que eu podia e eu faria. Começou a minha trajetória. Porque eu tinha 6 meses para salvar a minha esposa. Era meu foco. Era isso que eu queria. E diziam assim para mim, e começou o tratamento, junto com a radioterapia, quimioterapia, quem já passou por isso sabe o que eu estou dizendo, né? E começou esse tratamento. E nisso, eu tinha que salvá-la. Estava determinado, comprometido a buscar a cura. E diziam assim para mim, Júlio César, tem um remedinho lá no Mato Grosso, que se ela tomar, ela toma hoje, amanhã ela está curada. Vai o Júlio César e a mala para o Mato Grosso. Júlio César, tem um benzedor em Salvador, que se você levar a roupa dela, ele benze e você volta curada. E vai eu lá para a Bahia. Júlio César, tem um pai de santo, uma mãe de santo, a tia do santo, se soprar um cigarro na sua cabeça, sei sim, você traz a cura para sua esposa. Queridos, eu não sei qual a quilometragem que tem, da minha cidade até Aparecida, que eu fui a pé. Eu fui comprometido. Eu queria salvar minha esposa. 6 meses de vida. Porque eu também sou comprometido com ela. Sempre fui. Eu fui o melhor amigo, sou o melhor amigo da Rosângela. Antes de namorá-la, antes de ficarmos noivos, esse comprometimento com ela eu tinha. Eu era comprometido que eu ia salvá-la. Super-homem, o meu natural. Queridos, eu corri os 4 cantos do mundo, para achar a cura da minha esposa. Aonde diziam que tinha cura, eu ia. Eu tinha que salvá-la. Só que nesse meio tempo, quem faz a quimioterapia, sabe o que eu estou falando? E a Rosângela começou a meio que a encolher. Ela sumia cada dia. Cada dia que eu vinha no hospital, eu tinha um sentimento que ela estava encolhendo. Queridos, a perna fininha, os braços fininhos, totalmente carequinha. Sem cabelo nenhum. Teve um dia que eu estava tão transtornado que eu queria agradar, e eu sempre firme ali. Eu chegava nela, parecia que não tinha nada. Teve um dia que eu saí tão desesperado que eu vi uma foto de uma revista e uma moça com uma flor no cabelo. Vai o Júlio César comprar flor para ela pôr no cabelo. E eu não estava nem tão transtornado, eu cheguei no hospital com as flores para ela pôr no cabelo. A hora que eu cheguei entrando no quarto, eu lembrei. Meu Deus, ela não tem cabelo, cadê? O que eu faço? Coloquei a flor, falei com ela e... Queridos, ela encolhia cada dia. Eu tinha a impressão que ela estava escapando da minha mão a cada dia. Eu tentava fazer tudo para ajudá-la, para motivá-la, mas ela sempre forte. O médico me chamou de novo.
depois de alguns meses, Júlio, é o seguinte, todos os médicos de novo, nós vamos tentar prolongar a vida da sua esposa. Falei, espera um pouquinho, então mudou o diagnóstico? Não. Nós vamos fazer a cirurgia, nós vamos retirar todo o aparelho reprodutor, útero, enfim, tudo. E vamos abrir. E vamos torcer para que não tenha nenhum outro órgão contaminado. Falei, doutor, mas se o senhor abrir e tiver, a gente fecha. Eu não sabia mais o que fazer. Você sabe que um dos maiores assuntos entre eu e a Rosângela a todo momento eram os filhos. Queridos, eu tinha coragem de chegar na Rosângela e falar, Rosângela, você tem 6 meses de vida. Eu teria coragem de dizer, eu nunca disse. Se for necessário, eu dou a minha vida por você. Não tinha jeito. Eu teria coragem de dizer para ela. Não teria problema. Mas coragem para chegar nela, Rosângela. Sabe os nossos sonhos? Porque a gente conversava muito sobre isso. De eu jogar bola com o filho. Ela brincar de casinha com a filha. Porque nós tínhamos sonhos de uma família completa. E era esse meu comprometimento de buscar isso o tempo todo. Porque eu tinha coragem de dizer para ela, Rosângela, você vai morrer em 6 meses. Mas coragem de dizer para ela que o sonho que ela tinha no coração, que sempre teve, de ser mãe, e ela não seria. Eu não tinha coragem. Eu nem muito olho aqui para essas cadeiras aqui da frente, porque eu me emociono em ver que eu trouxe para vocês hoje a prova viva que Deus é com cada um de nós. Eu trouxe para vocês hoje entenderem que Deus fez comigo e vai fazer com vocês. Queridos, vem cá, Rosângela, por favor. Vem cá, Enzo, e vem cá, a Júlia. Até hoje, os médicos me encontram e dizem assim, Júlio, e os milagrezinhos da sua vida? Eu falo, é isso mesmo, doutor. Está aqui. Os milagres da minha vida. De um útero seco, morto. Deus me trouxe aqui para dizer para vocês que se Ele fez comigo, eu não sou melhor que vocês. E vai fazer com você. Eu não sei onde está o problema da sua vida, eu não sei que deserto que você está passando. Eu não sei qual é a doença da sua vida. Mas eu sei que Deus vai fazer a diferença. É o comprometimento aliado à fé. Sabe por quê, meus queridos? Saindo do hospital, depois dessa conversa, eu tinha uma viagem para uma cidade chamada Colorado, no norte do Paraná, para buscar cura. E fui correndo para a minha casa. Deixei a Rosângela com a sensação que era a última vez que eu via. E fui para casa correndo. E no momento que eu entrei em casa, eu tenho mania de ligar a televisão. Liguei a televisão, corri para o banheiro, que eu tinha que buscar esse remédio, que eu não tinha mais. Ia tirar todo o útero, ia fazer, enfim, 6 meses de vida. Cheguei em casa, eu tenho mania de ligar a televisão. Liguei a televisão e corri para o banheiro, tomar banho rápido para sair para essa cidade. Estava tomando banho, e eu percebi que eu achei que eu tinha deixado a porta aberta do banheiro. Desculpa, da sala, e alguém entrou para perguntar, porque minha casa eles perguntavam, sua esposa, E eu vi que alguém falava na sala. Eu coloquei a cabeça e falei, mas espera um pouquinho, quem está aí? Ninguém respondeu, me troquei rapidinho, fui me trocando.
do corredor, do banheiro até a minha sala, eu tive a nítida sensação e ouvi, dizendo assim, na sala da minha casa: Júlio César, quando você vai parar de correr os 4 cantos do mundo atrás da cura? Eu parei no corredor. Quando você vai deixar de achar que você resolve? Quando você vai dobrar os seus joelhos e pedir para o único que pode dar a bênção e a cura na sua casa? Eu falei, tem alguém na sala. Entrei na sala, meus queridos. Havia um pregador na televisão ministrando a palavra. Quantas e quantas vezes eu não mudei de canal? Naquele momento, falava meu nome. Era a sensação que eu tinha. Era 9 e pouco da noite, a sensação que eu tinha. Júlio César, quando você vai dobrar os joelhos e pedir para o único que pode te dar a bênção, uma cura, o único que pode dar um milagre na sua vida? Naquele momento, eu nunca tinha ido em uma reunião, num culto, 9:30 da noite. Queridos, a hora que eu dei conta, era 5:15 da manhã. Eu orei, chorei, orei em línguas. O Espírito Santo estava ali, uma coisa que eu nunca tinha. Eu não sabia o que estava acontecendo. Eu pensei, o que aconteceu? Mas eu estava pesando 1 tonelada quando eu cheguei na minha casa. Queridos, a cada momento eu sentia o Espírito Santo me levando nos braços, me conduzindo. Foi uma noite tão especial na minha vida, comparada ao encontro que eu tive, quando eu participei do encontro. Eu saí de casa, de um jeito, que eu saí com a certeza. Eu fui de madrugada para o hospital, falei, Rosângela, cheguei no quarto acordando ela, e quando eu puxei o lençol, a coberta dela, a carequinha, pequenininha, mas ela não, eu sentia que tinha vida. Porque eu via ela, parecia uma vela, que a chama está apagando, estava acabando. E aqui quando eu cheguei ali, eu tinha certeza, falei, Rosângela, acorda, acorda. O que foi, Júlio? Jesus mandou trazer um recado para você. Mas Júlio, que Jesus? Vamos orar, vem comigo, vamos orar. Falei, Júlio, você bebeu alguma coisa? O que está acontecendo? Falei, querida, você tomou algum remédio? Me perguntou. Falei, não. Eu vim te dizer, que você morreu, você vai morrer, eu vou morrer com você. Mas nós vamos morrer para o mundo, porque nós vamos nascer para um Jesus vivo e maravilhoso, que está trazendo a cura e mandou eu te dizer. Rosângela, sabe aquele sonho que Deus nos deu? Jesus está te dizendo, o Enzo e a Júlia vêm aí. Os enfermeiros, tinha alguns lá, crentes, que chegaram perto, ouviram tudo aquilo, começou a orar com a gente. Queridos, foi um dia especial na minha vida. Foi o dia que o homem comprometido colocou a fé em ação. Daquele momento em diante, houve uma transformação na minha vida que eu não tenho nem explicação para dar. Está aí o exemplo. Por isso, em todo e quanto lugar que eu vou, eu digo que a família é uma bênção. Eu digo que o seu projeto profissional, ministerial, enfim, não pode estar fora a família. E Deus fez tudo isso comigo, não vai fazer com você, por quê? É isso. Queridos, o médico até hoje, e olha como o inimigo quer enganar a gente. Depois de 2 anos, nos sintomas de gravidez, os médicos me chamaram e disseram, olha, nós temos um problema aí. O que aconteceu? Pelos exames, parece-me que a doença voltou. Porque só pode ser 2 coisas. Ou a doença ter voltado, ou algo impossível. Palavras do médico. Uma gravidez. Queridos, eu falei, doutor, é Enzo. Ô Júlio, mas espera um pouquinho. Enzo. Eu tinha esse nome do meu avô, Enzo. Eu sabia. É a fé. O homem comprometido colocou a fé em ação.
Está aqui. Está aqui o exemplo. Está aqui o que Deus faz. Queridos, eu acho que você entendeu o que eu quis dizer você. Temos que estar, sim, comprometidos com o sonho, com o desejo de realizar e conquistar. E aqui eu estou vendo só conquistadores de sonhos. Mas não esqueça, comprometido com a fé, não tem erro. E olha, está aqui o que Deus fez e vai fazer por você também. Amém? E Deus abençoe vocês. Senta lá. Posso falar? Tem 5 minutos ainda, eu queria que você orasse pelas famílias e fizesse uma... Então fica aqui comigo, que nós temos um compromisso, vem aqui. Porque eu vou orar para a sua família. De uma forma especial. Porque naquele dia, eu dobrei o meu joelho para pedir, e Deus atendeu. Hoje eu vou dobrar os meus joelhos junto com a minha família para pedir pela sua. E Deus vai atender. Mas eu quero pedir em oração que Deus faça a diferença. Porque bens materiais, como eu disse, eu estou vendo conquistadores de sonhos materiais, isso aí você não se preocupa. Deus já te deu, é seu. Mas eu vou orar para que você tenha alegria ao entrar na sua casa. Quantas pessoas que têm muito, e ao entrar na sua casa, tem pouco. Eu vou orar para que você tenha alegria ao entrar na sua casa. As demais coisas Deus vai acrescentar à sua vida. Fique de pé. Feche seus olhos. Ai, Senhor querido, amado Pai. Hoje é um dia tão especial, meu coração está cheio. Senhor, eu sei da minha pequenez diante da sua presença, mas pela sua misericórdia, através da minha vida, me use, meu Pai, para que eu possa abençoar essas pessoas. Senhor, nosso trabalho tem sido feito sempre em nome, em prol da família. E aqui vai minhas orações, meu Pai. Senhor maravilhoso, Senhor misericordioso. Que cada um nessa manhã saia com a certeza que a sua família é uma bênção. Senhor, onde esteja, onde possa estar uma pedra, uma dificuldade, onde está o câncer, onde estão as drogas, onde está a doença, onde está a miséria, meu Pai, eu repreendo no seu nome. E que essas famílias, meu Pai, saiam daqui com a certeza da bênção. Eu sei que o Senhor está espalhando prosperidade, seus anjos estão aqui, meu Pai. Mas eu quero orar para o Senhor colocar alegria no coração de cada um. Meu Pai, a alegria de abraçar o filho, a alegria de abraçar o pai, a alegria de abraçar a mãe. Senhor, que a hora que entrar nos seus lares, que cada um aqui entrar nos seus lares, eles entram sorrindo. Que as pessoas perguntam, mas como você sorri tanto? Vai sorrir pela alegria que o Espírito Santo está em cada um, em cada família, meu Pai. Senhor, coloque no coração a certeza. Aqui tem pessoas de fé, mas às vezes o comprometimento não deixa que os sonhos por completo se realizem. Aqui nós temos pessoas comprometidas, mas às vezes duvidam. Senhor, faça com que elas saiam comprometidas com a fé e a certeza que em seu nome vão ter famílias abençoadas, famílias prósperas. Meu Pai, tire todo o mal, toda a inveja, todo o rancor. Se tem alguém aqui por um acaso que não esteja conversando com o parente, com o pai, com a mãe, com o filho, Senhor, quebre o coração, aquebranta, meu Pai. Faça com que elas saibam que a família é a bênção, que a família é o alicerce da prosperidade, que elas não deixam no meio do caminho, da trajetória da vida, a sua família. Senhor, eu determino, em nome de Jesus, que hoje se leva para o seio da família a cura, a bênção da prosperidade, a paz, mas principalmente a alegria de estar
na casa e na sua presença. É o que eu lhe peço e determino em nome de Jesus. Você que recebeu, dê um aplauso ao Senhor. Maravilhoso. Sua família. A próxima vez que eu voltar aqui, eu estou aqui sempre, mas quando eu tiver a oportunidade, a sua família toda vai estar aqui em nome de Jesus. Porque o que importa para a gente é isso. É vidas, né, apóstolo Fábio? É. E eu estou muito feliz. Esse momento, na minha vida, é exemplo da realização de um sonho completo. Eu me sinto assim, como Davi, eu estou lá na roça, no interiorzinho, na cidade de São Carlos, e vim aqui para te trazer isso. É a realização de um sonho de Deus na minha vida. Amém? Apóstolo Fábio, você fica à vontade. É lindo demais esse testemunho, e eu fiz questão, né? O Júlio me avisou ontem que ele viria para cá, e eu falei, eu vou dar meia hora para ele poder dar o testemunho, porque é importante o Júlio ser conhecido, primeiro como um homem de Deus, segundo como um discípulo, um 12 da El Shaddai, ele faz parte da equipe de 12 de São Carlos, e também como um justo, né? Uma pessoa justificada pelo sangue do Cordeiro e uma pessoa que vive na prática da justiça. E por ele ser uma pessoa dessa geração dos justos, nesses dias, Deus está conduzindo Júlio na direção de estar numa posição de governo. Júlio, hoje ele é vereador em São Carlos, ele acumula 2 secretarias, ele é líder de 2 secretarias na cidade, eu nunca lembro quais são, planejamento e Obras. Planejamento e obras. E o Júlio é uma pessoa muito popular, muito conhecida, muito bem aceita na cidade dele, a ponto de que a gente crê que hoje, se o Júlio fosse se candidatar a prefeito de São Carlos, ele ganharia a eleição. As pesquisas mostram isso. Mas a gente está trabalhando o Júlio para ele ser um candidato a deputado estadual, não só da Visão, mas com apoio de outros ministérios, como, por exemplo, a Brasil para Cristo. Agora vamos ter um apoio parcial da Sara Nossa Terra, né? Estamos trabalhando nessas alianças aí, talvez da Bola de Neve, para que o nosso projeto, que na verdade não é nosso, é de Deus, ele se cumpra na sua vida. E como você falou, se Deus estiver no negócio, isso vai se cumprir, porque ninguém pode contrariar a vontade de Deus. Mas é bom a gente conhecer uma pessoa que tem o comprometimento, que tem a fé, e a fé em Jesus, né? E que são homens de Deus, homens tementes, justos, em que a gente pode apoiar, confiar, dando o nosso voto, né? Ele não está aqui por causa de voto, ele veio aqui hoje realmente como discípulo para dar o testemunho, porque eu quero que vocês conheçam o Júlio. Porque no futuro, quando eu disser, ó, a gente tem um candidato, a gente tem uma opção para você votar, livre, se você quer votar em outra pessoa, é sua decisão. Deus respeita esse direito seu de escolher quem você quer pôr no poder para te representar. Mas no dia em que eu falar do Júlio, pelo menos você vai ter uma referência de quem o Júlio é, do ponto de vista da fé, do ponto de vista do conhecimento de Deus. Amém? Então, obrigado, Júlio, por você ser esse homem de Deus, essa bênção, esse homem comprometido e um homem de fé. Mulher que era pequenininha ficou grandona, né? Olha que moça bonita. Tchau, Julinha. Você é fofa. Aqui, Júlio. Você esqueceu a espada aqui em cima. Deus te abençoe, querido. Podem sentar, queridos. Ainda tem uma palavra para você. Você está com apetite aí?
tá? Tem uma palavra muito boa e rápida. Eu queria que você abrisse comigo a Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 47. O Júlio, quando me mandou o SMS, disse: eu estou muito feliz porque amanhã vou estar na El Shaddai de São Paulo, bebendo na fonte. E aqui hoje realmente tem uma fonte. Porque Isaías 47 fala sobre uma fonte de água. Ezequiel 47, perdão. Eu tinha falado de Isaías? É o cansaço. Não repara, não. Agora nós vamos orar aqui por aquelas pessoas que foi feito um pedido de oração aqui. Você pode ficar sentado assim, do jeito que você está, só concorde comigo nessa oração, ok? Pai, nós queremos colocar diante do Senhor a vida da Dona Maria Geni de Castro, a vida da Cláudia de Aquino, pedindo, Pai, que da mesma forma como o Senhor concedeu um milagre de cura divina a Rosângela, libertando-a, Senhor, da morte, dando a ela a possibilidade de ter os seus dias prolongados com amor, com fé, com saúde, e salva pelo Teu poder. Assim o Senhor faça com a Maria Geni de Castro e com a Cláudia de Aquino. Nós clamamos para que todo espírito de morte, de roubo, de destruição, de doença e de enfermidade sejam atados, sejam manietados e levados aos abismos profundos, de forma que lá fiquem detidos e não possam mais voltar. E que entre na vida dessas pessoas, em operação, o derramar do Teu Espírito Santo, trazendo a fé para a salvação, trazendo convencimento acerca do juízo, do pecado e da justiça, e também um milagre de cura divina que pela fé nós declaramos que o Senhor está operando desde agora, em nome de Jesus. Que não só a alegria da cura seja entre os familiares, mas que haja também nos lábios dessas mulheres o testemunho de que Jesus Cristo as libertou e as curou, e é o Senhor da vida de cada uma delas, em nome de Jesus. Amém. Ezequiel 47, de 1 a 12, diz assim: depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo, para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de baixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente, e eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse: viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio, e haverá muitíssimo peixe, e aonde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio. Junto a ele se acharão pescadores, desde En-Gede até Eglaim. Haverá lugar para se estenderem redes. O seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis,
serão deixados para o sal. Junto ao rio, as ribanceiras, de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto nos seus meses. Produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Graças nós te damos, Senhor, pela tua palavra, e eu te peço que o teu Espírito Santo possa fluir através da minha vida, com toda a soberania, liberdade, fruto do Espírito Santo e autoridade, para a edificação do corpo, para o cumprimento integral da sua vontade, em nome de Jesus. Amém. Queridos, essa é uma visão do profeta Ezequiel, e é uma visão onde um anjo começa a conduzir a vida do profeta, fazendo com que primeiro ele saia dos limites do templo, ele saia de dentro do templo e vá olhar o templo pelo lado de fora. E quando ele olha o templo do lado de fora, na sua lateral direita, ele vê que de debaixo do templo sai um rio. Um rio para o qual ele é convidado para atravessar. E já esse fato do anjo tomar, né, o profeta e levá-lo para fora do templo, já começa a falar conosco, no sentido de que o propósito de Deus, o projeto de Deus para nós, ele vai muito além do âmbito da igreja. Deus não quer que nós sejamos pessoas religiosas, fechadas só dentro das quatro paredes do templo. A nossa vida com Deus, a nossa vida com Jesus, segundo a visão divina, é uma vida onde a gente vem a este lugar para adorarmos a Deus, para termos um encontro com Deus, recebermos dele a vida, a fé, o comprometimento, a unção, a bênção, mas para que depois a gente possa ir lá fora e levar de tudo isso que nós estamos recebendo para as pessoas que estão lá fora. Então, o anjo pega o profeta e o leva para fora dos limites do templo e mostra a ele um rio, e eu quero dizer que por revelação, esse rio é Jesus, porque Deus derrama nesse lugar da sua presença, mas Ele derrama da sua presença, da sua vida e da sua unção neste lugar, objetivando alcançar aquilo que está do lado de fora da igreja. Hoje, se a gente olhar com olhos espirituais e até com olhos naturais para o mundo aí fora, a gente vai ver que ainda tem mais gente do lado de fora da igreja do que dentro da igreja. Então isso significa o quê? Que a vida de Deus precisa alcançar pessoas que estão lá fora, e a vida de Deus vai alcançar essas pessoas através de nós. Amém? Então, nesse processo, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos deixar de lado essa ideia de que tudo dentro do projeto de Deus converge para a nossa vida. Nós precisamos nos libertar do ego humano, nós precisamos deixar o nosso individualismo, o nosso egocentrismo, pensando que tudo que Deus tem para nós é só nosso. Não. O amor de Deus, a paz de Deus, ela é abundante, a vida e a salvação de Deus são sobejantes e vão com certeza alcançar a sua vida. Você já foi hoje tocado aqui, já foi quebrantado por esse testemunho, já foi abençoado na sua família, mas Deus tem mais do que isso para você. Deus quer fazer de você uma pessoa completa, uma pessoa plena, que tem um testemunho forte, poderoso, de experiência com Deus, experiência de restauração, de restituição, de plenitude, para que aonde você chegar, você seja um mensageiro da palavra, você seja uma testemunha de Jesus, você possa anunciar às pessoas que estão lá fora que Jesus vive, e que você
sabe disso, porque Ele está vivo dentro de você. Amém? E nesse texto aqui existe um processo onde um anjo toma o profeta e o guia. Então, imagine que o profeta somos nós. E o anjo quem é? O anjo é o Espírito Santo, que precisa ter essa liberdade dada por nós para nos conduzir. Preste atenção que Deus não fará nada na sua vida que você não queira. Deus não fará nada na sua vida que você não permita, porque se existe uma coisa que nós precisamos entender, é assim: apesar de Deus ser o Todo-Poderoso, dele poder simplesmente nos fulminar, nos destruir, nos fazer desaparecer como uma fumaça, né? Por exemplo, quando cai um raio numa pessoa, a pessoa é fulminada, né? A pessoa vira um pedacinho de carvão ali no chão, se cair um raio, né? E um raio é só uma força da natureza, não é nem o poder de Deus. Se isso acontecer, nós viramos um nada. O ser humano ele é muito frágil diante do mundo espiritual. Mas Deus, apesar de ter todo esse poder, Ele não usa o poder dele dessa maneira. Deus criou leis, Deus criou princípios, os quais Ele mesmo respeita. E qual é uma das coisas que Deus respeita muito, que Ele fez na sua vida? O arbítrio que Ele te deu. O direito de escolher as coisas boas ou as coisas más. O caminho da vida ou o caminho da morte. O caminho da luz ou o caminho das trevas. O andar com Deus ou o andar sozinho. O ser guiado por Deus ou ser guiado pela sua própria mente, pelo seu coração e pelos seus desejos humanos. São as opções que Deus nos dá. E Ele não só respeita o nosso direito de escolher, como Ele respeita o sentido da escolha. Ou seja, depois que você escolheu, se você escolheu andar com Deus, se você escolheu dar a mão para o anjo te conduzir, o anjo vai te conduzir. O profeta aqui, ele se deixou conduzir pelo anjo, e o anjo foi levando ele. Primeiro levou para fora do templo, depois levou para dentro da água. E depois a água estava no tornozelo, e o anjo puxou ele mais para dentro do rio, e chegou no joelho. E depois o anjo puxou mais um pouquinho, chegou na cintura, e depois puxou mais um pouco, e o rio já cobriria o profeta. E depois eles voltam. Então, o que contém essa mensagem para nós hoje? O entendimento de que a nossa caminhada com Jesus é uma escalada onde nós precisamos fazer uso desse arbítrio que Deus nos deu e decidirmos e escolhermos nos deixar conduzir pelo Espírito de Deus. Eu, quando recebi essa rema, essa revelação pela manhã, fiquei: Senhor, mas o que o Senhor quer dizer, né, para o teu povo? Porque sempre eu fico assim, pedindo a Deus que me livre de falar qualquer coisa para vocês que venha da minha mente, que venha do meu coração. Eu quero sempre ser nesse altar um canal de transmissão daquilo que vem do coração de Deus para vocês. E Deus me disse assim: fala para os meus filhos, fala para os meus servos, que eu preciso que eles façam uso do arbítrio que eu dei a eles, do arbítrio que eu respeito, para que eles me busquem, para que eles de coração aberto, de livre e espontânea vontade, eles se deixem conduzir por mim. Porque se o profeta, num determinado momento, puxasse o freio de mão, dissesse: não, eu não vou mais, o anjo não iria arrastá-lo para dentro da água. O anjo não iria forçar. Deus não nos força. Deus cuida de nós, Deus nos protege, Deus nos ensina coisas. Como um pai amoroso, às vezes, permite situações que vêm para nos corrigir. Mas Deus não invade a nossa vida. Deus criou um princípio de dar a você o direito de escolher o que você vai fazer, o que você vai decidir a cada dia da sua vida, e a cada dia da sua vida Ele respeita essa lei que Ele criou. A cada dia da sua vida você tem o direito de escolher entre a santidade e o pecado, entre fazer o bem e fazer o mal, entre se deixar guiar por Deus, ou, como eu falei, se guiar pelas coisas que o mundo vai te pedir para fazer, ou vai te influenciar
a fazer. E se nós escolhermos sempre a Deus, o que vai acontecer? Deus vai nos conduzir por bom caminho, Deus vai nos conduzir por um caminho seguro. Veja que o anjo não levou Ezequiel para o meio do rio para ele se afogar, mas quando o rio se tornou profundo o suficiente a ponto de que não podia mais se passar, não ser a nado, o anjo trouxe Ezequiel de volta. E eu quero dizer para você que quando nós andamos com Deus, nós andamos seguros, primeiro porque Deus nos ama, e os propósitos dele na nossa vida são bons. Deus tem boas coisas para você. O seu futuro em Deus é um futuro de esperança. O seu futuro junto a Deus é um futuro feliz. O que Deus tem preparado para você é algo bom, é algo grandioso, que vai multiplicar a sua paz, que vai derramar sobre a sua vida alegria, que vai trazer para a sua vida felicidade e prosperidade em todas as áreas da sua vida. Mas o que Deus me dizia hoje de manhã cedo, bem cedinho? Ele disse, há pessoas que pararam no meio do caminho. E eu respeito as leis que eu criei. Eu não invado o coração das pessoas, eu não invado a vida delas. Eu não posso forçá-las. Eu quero que elas venham. Eu tenho as minhas mãos estendidas para eles. Eu tenho os meus anjos tentando guiá-los. O meu espírito trabalha dia e noite para que eles possam chegar no lugar que eu preparei para eles, que é uma vida de plenitude aqui na terra e a vida eterna lá no céu. Mas cada ser humano precisa querer. Cada ser humano precisa, dia após dia, decidir caminhar com Deus e galgar um passo a mais. Cada dia você subir um degrau a mais na sua relação com Jesus, conhecendo a Jesus, mergulhando em Jesus. Eu disse que o profeta somos nós, o anjo é o Espírito Santo que nos conduz. E quem é o rio? O rio é Jesus. Então o que é da vontade do Pai e o que é da vontade de Jesus? O que é da vontade de Jesus é que você mergulhe nele. Amém? Que você conheça as profundezas do seu amor. Que você conheça as profundezas da sua sabedoria e do seu poder. E isso é um processo que nós só vamos viver se nós nos deixarmos conduzir pelo Espírito de Deus. Amém? Então, Maurício, pega um copinho d'água, leva para aquela senhora ali que está com tosse. Ela tomar um pouquinho de água vai melhorar. Então, o que acontece? A gente vê aqui alguns passos que são passos na vida espiritual, mas ao mesmo tempo são passos revelados para nós dentro da visão na qual nós vivemos. Nós vivemos numa visão onde nós somos ganhos, onde nós somos consolidados, treinados, discipulados, ensinados, pela nossa liderança, e depois enviados para essa tarefa de levarmos a palavra, de ganharmos outras vidas, de ensinarmos a outros aquilo que Deus ensinou a nós. E dentro dessa revelação aqui tem justamente isso. Por exemplo, ele fala que o primeiro passo foi que o anjo o levou para fora do templo. Então é aquilo que eu quero dizer para você. Deus te chamou aqui neste lugar, Deus te trouxe aqui dentro do templo, porque aqui Ele quer tocar a sua vida. Dá uma experiência de salvação, dá uma experiência de transformação para você, através não só da palavra revelada ao seu espírito, mas do próprio poder do Espírito Santo tocando a sua vida e transformando a sua vida. Você se entregar de coração a Jesus, para ter uma experiência com Ele, saber quem é Ele. Muitos já iniciaram esse processo. Outros vão chegando dia após dia, domingo após domingo, culto após culto. E isso não acontece só aqui, isso acontece nas células também. Nas células nós ganhamos pessoas. Então, colocar os pés na água. Imagine a água como um elemento de limpeza. Quando Moisés se apresentou a Deus, eles estavam no deserto. Não havia nenhum rio, não havia um mar ali, para que Deus pudesse dizer, Moisés, vai ali no mar.
Vá ali no rio, lave os seus pés, porque o lugar onde você está é santo. Mas ele disse, Moisés, tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar onde você está é santo. O lugar da minha presença é um lugar santo. E por que ele mandou Moisés tirar as sandálias? Porque Moisés vinha do mundo. Porque Moisés tinha nas sandálias os respingos do sangue do homem que ele mesmo tinha matado lá fora. Então, quando aparece essa figura aqui de colocar os pés dentro da água e ter a água pelo tornozelo, significa o momento em que nós somos ganhos para Deus. E que a gente decide, presta atenção, que sempre a decisão é sua. A gente decide não andar mais nas sendas, nos caminhos da maldade, da perversidade, da iniquidade e do pecado. A gente decide pôr os nossos pés nesse rio que é Jesus e ele começa a nos purificar. Desde os pés, mas o objetivo dele não é purificar só os seus pés, que representa os caminhos por onde você andava, os caminhos por onde você anda. Ele quer te purificar dos pés até a cabeça. Amém? Ele quer fazer uma obra completa de santificação nas nossas vidas. Então, nós colocarmos o pé dentro d'água, fala de nós sermos ganhos para Cristo. Como é que nós vamos ser ganhos para Cristo se a nossa vida ainda está dividida entre a igreja e o mundo? Você tem que tomar uma decisão. Não dá para servir a dois senhores. Não dá para dividir a glória de Deus. Deus não divide a sua glória com ninguém. Se Jesus é Deus na sua vida, então que você seja 100% de Jesus. Se o mundo vai ser o Deus a quem você vai servir e adorar, então que você fique lá no mundo, porque uma coisa que não dá certo é uma pessoa querer viver com Deus e viver com o mundo. A palavra é muito clara, ela diz, a amizade do mundo é inimizade contra Deus. E vice-versa. E vice-versa. Se eu estou em Deus, eu não posso achar normal, eu não posso achar corretas as práticas do mundo. Então eu tenho que tomar uma decisão, porque senão eu fico no meio do caminho. Eu disse isso aqui um dia numa rede de jovens. Eu falei assim, eu tenho pena dos jovens, que são aqueles jovens que conheceram Jesus, mas que não conseguiram se libertar do mundo ainda. Porque eles vão lá para o mundo, eles ficam com a consciência pesada porque eles conhecem Jesus. Eles já conhecem a verdade, eles têm a certeza de que se eles forem para o mundo, para a bebida, para a droga, para a balada, para o sexo ilícito, para a prostituição, eles estão em pecado. Então eles já sabem da verdade. A consciência deles vai pesar, eles lá no mundo eles vão se sentir mal. E se eles vierem para cá, com os hábitos do mundo, com a contaminação do mundo, com os pés sujos, de andar na sexta-feira lá no mundo, de passar na sexta-feira no motel e depois vir querer louvar Deus aqui no domingo, se não houver uma busca por purificação, um arrependimento genuíno, uma santificação pela água da palavra, aquela pessoa não vai sentir a presença de Deus. Porque só tem uma coisa que nos separa de Deus, essa coisa é o pecado. Então nós temos que decidir. Se você pedir a Deus que te liberte do mundo e do pecado, Deus faz isso. E Ele põe os seus pés no rio. Mas você tem que pedir isso, porque é uma decisão. Ter a água nos tornozelos é uma decisão. Amém? E é muito bom quando a gente toma essa decisão, porque essa é a decisão sábia, essa é a decisão acertada. Entrar com os pés nesse rio e deixar aqueles caminhos do mundo lá, que oferece muita emoção e oferece também muita ilusão, mas são caminhos que a Bíblia diz que aos olhos do homem parecem bons, mas na verdade são caminhos de morte. As pessoas que estão no mundo sem Jesus, elas estão caminhando para a morte espiritual sem saber. Elas estão andando em caminhos perigosos, escorregadios, traiçoeiros. Quantos jovens que a gente vê aí que ficam brincando com esse caminho das drogas e daqui a pouco tem uma overdose e morrem. Quantos jovens vão para lugares onde não existe a presença de Deus, não existe a proteção de Deus, e lá numa briga, uma bala perdida, mata um jovem que está lá desavisado, que está lá inocente, não tem nada a ver com aquilo ali, mas só por estar num lugar que não era um lugar bom, não era um lugar seguro, não era um lugar protegido por Deus, acaba sendo vítima. Quantos jovens que entram dentro de um carro, que está sendo dirigido por um colega bêbado,
e o jovem que não tinha nada a ver com a história, só por estar numa balada, só por estar numa festa, onde as pessoas usaram drogas, usaram bebida, sai aquele carro, aparece alguém para fazer um racha, o carro capota, quem estava dentro do carro morreu, e foi tragado por uma circunstância que não tinha nada a ver com a vida daquela pessoa, com o projeto de Deus para a vida daquela pessoa que naquele processo ali foi vítima. Eu tinha um amigo, um empresário, que a grande mágoa dele com Deus era que no dia da festa de 15 anos da filha dele, a filha dele morreu num acidente de carro. Então ele chegava a dizer, o dia que eu chegar lá no céu, eu vou puxar a barba dele. Com quem quer dizer, por que você levou minha filha? Só que Deus não tem culpa das escolhas do homem. Se o homem escolhe o caminho da paz, o caminho da vida, o caminho bom, o caminho da santidade, ele está protegido por Deus. Agora, se o homem decidir andar por caminhos onde Deus não está, ele está exposto. Se você decidir misturar a sua vida com a vida de qualquer pessoa que aparece, te fazendo juras de amor, e qualquer pessoa consegue te levar para a cama, consegue te levar para o motel, eu não posso te assegurar que você vai estar livre de uma doença, de uma AIDS. Não tem como. Você consegue compreender? Agora, quando você entra pelo caminho de saber o seu valor, de se guardar, de dizer, não, minha vida pertence a Deus, meu corpo é santuário de Deus, e eu vou me guardar em Deus até que Deus tenha alguém que de fato me ame e que possa me envolver com amor e me possuir por eu ser dessa pessoa e essa pessoa ser minha. Então isso é andar pelo caminho da santidade, isso é estar com os pés nas águas do rio, porque é uma decisão do caminho por onde você decidiu andar. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. E porque ele é o caminho, você precisa decidir andar por ele. Amém? Quando a gente toma essa decisão, o Senhor quer mais, porque Deus sempre quer mais. E Deus sempre tem mais. Para mim e para você. Então nós já conhecemos a Deus, tem gente que acha, eu já sei tudo de Deus, já conheço a Bíblia, já li a Bíblia não sei quantas vezes. Não sabemos nada dele ainda. Porque Jesus é um rio profundo. Jesus é um rio que quanto mais a gente buscar, mais a gente vai perceber que tem coisas a buscar e a conhecer. Amém? E que Deus nos revele as profundezas, como eu falei, do seu amor, da sua sabedoria, da sua graça, do seu poder. Mas precisamos ter essa decisão de ir e começarmos a desenvolver esse relacionamento com Deus, onde Deus quer não só nos ganhar, mas Ele quer nos consolidar na fé. Então, o ganhar fala dos pés. Você estava lá fora, andando lá no mundo, escolhendo os caminhos do mundo, agora você escolheu o caminho de Deus e os seus pés já estão lavados e banhados, purificados, imersos nesse rio da água da vida, que é Jesus. Só que Deus quer mais. Então, o Espírito Santo quer te levar para um outro estágio, ele quer te levar para o estágio da consolidação. E ele quer trazer para o seu espírito um nível de fé, um nível de quebrantamento, que foi citado no testemunho do Júlio aqui. Ele disse assim, que quando ele escutava lá a televisão pregando, a voz do Espírito Santo, que extrapolou até a voz do pregador da televisão lá, dizia assim, até quando você vai ficar buscando aqui e ali? Quando é que você vai dobrar os seus joelhos? Qual é o segundo estágio da água aqui? Os joelhos. É a hora em que a gente para de resolver as coisas com a nossa cabeça, com a força do nosso braço, e a gente dobra os joelhos e começa a depender de Deus. A gente começa a perceber que a gente tem nas mãos uma arma poderosa, que é a arma da oração. Dobrar os joelhos significa se prostrar diante de Deus. Fazer Deus maior do que nós mesmos. O Júlio, para orar pelas famílias aqui, ele se ajoelhou. É um sinal de reverência. É quando Deus começa a quebrantar a nossa estrutura humana e mostrar para nós que nós precisamos depender dEle. Uma vida em fé não é uma vida onde a gente vem aqui, escuta a palavra, louva, mas depois sai lá no mundo e faz tudo segundo a emoção, segundo a razão. Não. Você terá 100% de acerto quando você aprender a dobrar os joelhos,
pedir direção a Deus, orar a Deus pedindo que Ele ilumine o seu caminho, que Ele te dê graça diante dEle, diante dos homens, que Ele decida o que vai ser melhor para você, se você deve ou não viajar, se você deve estar aqui ou não estar aqui. E quando você aprende a fazer isso, você começa a ficar firme na fé. Começam a se multiplicar na sua vida as experiências. Preste atenção, esse ano é chamado por Deus, através dos nossos profetas, dos nossos apóstolos, o ano da maturidade. Então eu quero dizer para você, amadureça a Igreja El Shaddai. E não fique só pedindo oração para o seu líder, não fique só pedindo oração para o seu pastor, não fique só dependendo da oração do seu apóstolo. Dobre os seus joelhos e ore, porque assim como Deus me ouve, Ele ouve você também. E Deus vai não só te levar a colocar coisas diante dEle, pedir direções a Ele, pedir milagres a Ele, como Ele vai responder a tua oração, te dando direções, te dando revelações, te dando da intimidade dEle e realizando milagres extraordinários através da sua própria fé. Quem recebe, dê um aplauso aí a Jesus. Então, o segundo estágio é os joelhos, que representa essa reverência, esse nos abaixarmos diante de Deus, colocarmos Deus acima e nós para baixo, nós no chão, né? Dependendo dEle, de baixo para cima. É uma atitude de reverência, é uma demonstração de fé. Os apóstolos, quando você vê os apóstolos em Atos dos Apóstolos, você vê que muitos deles oravam de joelhos. Pedro gostava de orar de joelhos. João era chamado o homem de joelhos de camelo, porque devia ter os seus joelhos grossos como de um camelo, de tanto ficar ajoelhado orando. E quanto mais orava, mais revelação vinha. Viu como único dos 12, Jesus na sua glória. Viu Jesus no Apocalipse. Ele viu o que ninguém viu. Jesus no seu reino, Jesus no seu trono. Por quê? Porque estava ali buscando a intimidade com Deus. Esses passos falam de uma busca cada dia maior pela face de Deus, pela presença de Deus, pelos mistérios e revelações de Deus. E eu digo, deixa o anjo te levar por esse caminho. Amém? Porque senão você fica na superfície, você fica no raso. Você nunca vai experimentar grandes experiências com Deus se você não der os passos da fé, se você não deixar Deus te levar pelos passos que Ele já tem preparado para você. Amém? O Júlio falou aqui também de escada. E hoje, quando eu estava meditando sobre essa palavra, Deus me lembrou sobre a escada de Jacó. Quando Jacó chegou em Betel, ele viu o quê? Uma escada em torno da qual os anjos subiam e desciam. Escada tem o quê? Degraus. Olha aqui a escada aqui, ó. Escada tem degraus: ganhar, consolidar, discipular, enviar. Né? Então, o que isso representa? Que você não pode ficar parado nos degraus da escada. Se você estiver numa repartição pública, se você estiver num metrô, e você parar numa escada, alguém de trás vai falar: ô meu amigo, você vai ficar parado na escada? Por favor, eu quero subir. Quando a gente para nos degraus da escada, tem gente atrás de nós que para de subir também. Sabe por quê? Porque você é um intercessor da sua família. Se você parar de buscar Jesus, se você deixar se quebrar a sua comunhão e a sua busca em relação a Deus, coisas que Deus queria fazer na sua família através de você vão ficar paralisadas. Então nós precisamos avançar. Nós precisamos deixar que o anjo nos leve. E aí ele vem para quê? O terceiro nível, onde a água sobe até os lombos. Região lombar é essa daqui, ó. Essa aqui é a região lombar. É uma região que quando a gente senta no carro tem que ter apoio. Mas essa região lombar também é a região do umbigo, é a região do nosso centro de equilíbrio. Então, essa aqui é como assim, o centro das decisões, é o centro de onde parte a nossa fé, é o ventre espiritual. E nós não podemos ser, né, adoradores do nosso próprio umbigo. Nós temos que deixar que a nossa fé flua para Deus, deixar que de dentro de nós saia a vida de Deus
e temos a água até aqui, a essa altura aqui da barriga, né? Significa estarmos deixando Deus agora nos conduzir. Uma água no tornozelo não te carrega, uma água no joelho não te carrega, mas se vier uma onda forte que te empurre aqui pela região do umbigo, você pode cair. Então isso aqui fala de entrarmos num mover mais profundo, onde nós vamos realmente deixar Deus nos conduzir. Nós vamos nos submeter à força do discipulado. Nós vamos nos deixar guiar não só pelo Espírito de Deus, mas nós vamos também aprender a obedecer os homens. Nós vamos nos submeter à autoridade de um líder. Nós vamos aprender a ouvir a voz dos nossos líderes. Nós vamos nos deixar tratar e treinar e instruir por Deus. Amém? Essa figura da onda que pode nos levar de lá para cá, se ela estiver na altura do umbigo, significa que é um exercício de obediência para nós começarmos a irmos, às vezes, em direção a um chamado ou a uma orientação de liderança, mesmo que não seja aquilo que o nosso coração deseja. Por exemplo, agora há poucos dias, vocês escutaram eu contando aqui o testemunho que eu fui enviado pelo apóstolo René, meu pastor, meu líder, para Jequié. Pergunta para mim aí se eu estava com vontade de ir para Jequié no feriadão. Não, eu queria ficar na minha casa, eu queria ficar com a minha família. Eu queria curtir minha esposa, minhas filhas. Eu queria descansar, porque eu estou cansado. Né? De tanta coisa que a gente tem feito e que tem produzido tanto fruto, tantos resultados bons. Mas a gente fica um pouquinho cansado fisicamente. Fazer 3 cultos no domingo não é mole, não. Mas a gente faz por amor. E o que isso produz? O que isso redunda? Em bênção. Por quê? Porque mesmo que você não tenha o desejo de ir para um encontro, para um reencontro, ou para uma escola de líderes, ou para um congresso de Ibirapuera, ou para o congresso de Jequié, se você vai por obediência, a obediência te abre a porta para as bênçãos. Então, essa é a terceira etapa, onde a gente se deixa conduzir, onde a gente se deixa levar pela orientação dos homens, e a gente passa a aprender a obedecer, ok? Eu fui para Jequié, e foi uma tremenda bênção. Tremenda bênção porque eu agradei o meu líder, eu atendi o pedido dele e eu cooperei com ele. Ele não podia ir, ele pediu que eu fosse representá-lo. Então isso para mim foi uma grande honra, uma grande bênção ir lá. Eu fiquei muito feliz porque eu percebi o quanto eu fiz bem para as pessoas ali. E eu percebi o quanto eu fiz bem para as pessoas ali quando eles semearam na minha vida e no final do congresso me abençoaram com uma oferta de R$8.000. Eu preguei lá 3 dias, eles me arrancaram o couro, foi de manhã e de tarde, de manhã e de tarde, de manhã e de tarde, pregava toda hora, todo dia, aqueles pastores pedindo isso e aquilo, pedindo oração, me dá essa palavra, me ensina sobre a visão, fala isso, fala aquilo. Fiquei lá feito aqueles cabritos que estão chupados. Estava cheio de pastor chupa-cabra lá. É verdade. Me sugaram. Voltei, que demorei 3 dias para poder ficar renovado de novo nas forças espirituais, emocionais e físicas. Mas fui abençoado. Por quê? Porque obedecer sempre te trará uma recompensa. Seja ela de ordem espiritual, seja ela de ordem emocional ou material. Então se deixe conduzir. Qual é o passo no qual você parou? Você está sendo orientado aí para o encontro e não foi ainda? Vá, porque tem uma bênção lá esperando por você. E tem muitas bênçãos esperando por você depois do encontro. Amém? Você não foi ao reencontro ainda? Por que você não foi? Porque você não obedeceu o comando de ir para a escola de líderes? Dê esse passo, porque o teu líder já deve ter pedidos para você, a visão já deve ter orientado você a fazer isso. E se você não fez ainda, você está impedindo
que o anjo te conduza para frente, que o anjo te leve a um passo à frente. Você já está como 12 de uma equipe, você já é um líder. Deus está te direcionando a ganhar vidas, a fazer um projeto Família Feliz, abrir sua própria célula. Você tem o direito de dizer não, mas enquanto você estiver resistindo a esse comando que te fala, vai para frente, saia da posição de ser meramente um discípulo e galgue o degrau agora de ser um líder, enquanto você estiver dizendo não, há bênçãos que estão ficando retidas, que estão no degrau de cima, mas elas não podem se derramar sobre a sua vida porque você quer ficar no degrau de baixo. Tem gente que quer ficar a vida inteira com a aguinha no tornozelo, tem outros que só quer ficar com a água no joelho. Mas Deus quer que você mergulhe nesse rio chamado Jesus. Amém? Porque quanto mais você se entregar, quanto mais você se deixar conduzir pelo Espírito de Deus, mais Deus vai te abençoar. Mais Deus vai fazer coisas na sua vida e através da sua vida. E o último estágio é quando o rio chegou num ponto que não dava mais para ter o pé no chão. Não é assim quando a gente vai indo no mar? Você vai indo no mar, ou você vai num rio. Até um ponto, a água está no tornozelo, depois vem para o joelho, depois vem para a cintura. Quando chega aqui no peito, você começa a flutuar. Né? A própria água te suspende, você não acha mais o chão, você começa a ter que nadar. E isso significa o quê? Que com Jesus é da mesma forma. Se nós deixarmos Jesus ir nos levando, eu quero te dar uma notícia, vai chegar uma hora que Ele vai ter o controle da sua vida 100%. 100%. Você vai querer falar, eu vou para cá, Ele vai falar, não, você vai para lá. Você vai falar assim, eu queria ir para minha casa descansar com a minha família, Ele vai falar assim, não, você vai para Jequié. É verdade. Eu cheguei lá, estava no primeiro dia lá, eles estavam tão sérios, eu não sei se eles estavam compenetrados, tementes, concentrados, mas eles não riam, eles não batiam palma, eles não davam aleluia, nem grito de júbilo. Quando chegou no final da primeira ministração, da primeira noite, eu falei assim, se vocês não reagirem amanhã, eu vou alugar um jegue e vou voltar para São Paulo. Porque não é possível que esse povo da Bahia é tão parado desse jeito. Aí, no segundo dia, eles já se soltaram. Mas ter a nossa vida totalmente entregue a Deus é isso, né? Deixarmos realmente Ele nos conduzir. E Deus nos leva a esse nível de fé, a esse nível de quebrantamento, esse nível de paixão, esse nível de amor, aonde Ele se torna Senhor absoluto das nossas vidas. E eu quero dizer para você que esse é o estágio mais rico, é o mais abençoado, é o mais maravilhoso e é o mais frutífero. Amém? Por quê? Porque Deus não quer que você fique só mergulhado no rio, nadando. Deus vai te levar de volta para a margem. E quando você chegar na margem, você vai ver que haverá ali multidões esperando por você. Diz a palavra aqui que quando o profeta voltou para a margem, ele viu que tinha árvores. Milhares de árvores, dos dois lados do rio. Então isso aqui fala do quê? Das muitas vidas que nós vamos poder abençoar depois que a nossa vida estiver sendo usada por Deus 100%. Das muitas famílias, as árvores representam famílias. Dos muitos frutos que vão haver, porque diz que essas árvores eram árvores frutíferas. Depois você lê mais o texto, você medita um pouco mais no texto para desenvolver ele. E diz que dentro do rio havia enxames, cardumes de peixes em multidão excessiva. São todos sinais de frutificação e de multiplicação que se manifestam na vida daqueles que se deixam conduzir por Deus. Amém? Então, para finalizar, já vou até fechar a Bíblia, no ato profético, de terminar o culto, porque já passou do horário. Mas essa palavra é muito boa e muito forte. Deixa Deus te conduzir. Solta o freio de mão. Não fica com o freio de mão puxado. Não fica feito um burro de Jequié empacado. Né? Não fica assim travado, não.
Deus tem coisas maiores, Deus tem coisas melhores para você. Você está com medo do quê? De se afogar no rio? O anjo te segura. O anjo vai ser a sua boia. O anjo vai te levar para o meio do rio, mas ele vai te trazer de volta. Amém? Até porque Deus não quer que a gente fique o dia inteiro dentro do quarto fechado, mergulhado em Jesus, orando e escutando a voz de Deus e a voz dos anjos. Não. Deus quer nos levar, depois de recebermos a palavra, a revelação, a unção, Ele quer nos levar para onde estão as árvores, que estão secas, mas que são para dar fruto. Ele quer nos levar nos rios, onde tem água, mas não tem peixe. Que são o quê? As vidas, as famílias, que precisam receber desse amor de Jesus tão maravilhoso, que eu e você já recebemos. Amém? Então, essa palavra é uma exortação para você, é um aviso de Deus, dizendo assim: deixa eu agir na sua vida, siga os passos da fé. Você não se batizou ainda? Pergunta para o seu líder de célula quando vai ter um batismo, pede para ser batizado. Você não foi para o encontro com Deus ainda? Vá. Você já começou a escola de líderes 2 vezes e parou? Comece a terceira. Porque a terceira vez é a vez da ressurreição. Não é? O primeiro dia é o dia da frustração. No primeiro dia, os discípulos todos de Jesus ficaram desiludidos, pensando: Jesus morreu. O segundo dia foi o dia da expectativa. E o terceiro dia foi o dia da ressurreição. Então, eu quero dizer que você pode estar aí abatido, sofrendo, vivendo alguma coisa difícil na sua vida. Mas Deus já tem um caminho preparado para você, que é um caminho de vitória. É um caminho de libertação desses problemas. É um caminho de restauração da sua vida. É um caminho de vitória estabelecido para você. E você só precisa fazer o quê? Ir por esse caminho. Deixar o Espírito Santo te conduzir por esse caminho. Confiando nele, no seu amor e no seu poder. De não só te levar, mas de te trazer de volta. Amém? Não só de te dar coisas novas e boas, mas fazer isso tudo transbordar a partir da sua vida para que outros sejam abençoados. Esse chegar ao passo do ser discipulado e do ser depois enviado é a fase mais rica do Evangelho. Essa é a parte mais abençoada. Jesus disse: mais bem-aventurado é dado que receber. Então, não fique parado no estágio onde você está, queira mais de Deus. Amém? Eu vou orar por você. Eu queria que você ficasse sentado mesmo onde você está. E você recebesse essa oração. Pai, eu quero te agradecer por esse dia, quero te agradecer por essa manhã. O Senhor fez tanto aqui hoje. O Senhor falou tão profundamente ao nosso espírito, ao nosso coração. Queremos te pedir, Senhor Jesus, que o Senhor nos ajude. E que ninguém aqui, Senhor, fique paralisado. Ninguém fique na superfície. Mas todos possam ser convencidos do seu imenso amor, da grandeza do seu poder, para que, confiando no Senhor, andem de mãos dadas com o Espírito Santo e possam ser conduzidos para uma profundidade cada dia maior em Cristo Jesus. Quanto mais nós caminhamos e buscamos a sua face, mais somos curados, mais somos restaurados, edificados, Senhor, acrescentados pelo Senhor de coisas boas e novas. Crescemos, amadurecemos e recebemos uma condição maior de podermos frutificar. Eu quero pedir, Pai, que cada filho teu que aqui está possa decidir desde o seu espírito avançar e dar um passo a mais. Que ninguém fique, Senhor, segundo a tua exortação, parado no degrau em que está. Que ninguém fique parado, Senhor, no lugar onde está. Mas que todos os teus filhos decidam se entregar ao teu amor, à tua condução, para que o Senhor os leve aos passos onde está a restauração, a restituição, a edificação, onde está o novo, o maior,
e o melhor de Deus para a vida de cada um deles. Ajuda-os, Pai, quebrantando, removendo todas as amarras, tudo aquilo que os prende, seja incredulidade, seja egoísmo, seja, meu Deus, materialismo, preocupação com as coisas terrenas, ansiedade por status, por coisas materiais. Tudo isso, meu Deus, perca a força, perca o valor na vida dos teus filhos e possam eles aprender de Ti a valorizar a Jesus, a caminhada com Cristo, os valores espirituais, essa escalada de sucesso para a qual o Senhor nos chama na Tua presença e sob o governo do Teu Espírito, em nome de Jesus. Eu sei que muitos dos Teus filhos que aqui estão desejando, Senhor, uma mudança de vida, uma mudança de sorte. Mas eu peço que o Senhor mostre a cada um deles, que o Senhor convença a cada um deles, que está nas próprias mãos deles mudar a sua sorte, galgar e conquistar algo maior e melhor para a sua vida, fazendo uso daquilo que o Senhor mesmo deu a eles, que é o seu arbítrio, que é a sua capacidade de decidir, tão simplesmente, se deixar conduzir e avançar com a ajuda do Teu Espírito, em nome de Jesus. Te damos graças por tudo isso e Te dizemos, queremos mais de Ti, Senhor Jesus. Queremos mergulhar nesse rio que o Senhor é. Até porque sabemos, Pai, que esse rio, por onde ele passar, ele trará vida. Então que esse rio, que é o Senhor, possa passar por dentro de nós, possa passar, meu Deus, pela nossa casa, pela nossa família. Que esse rio de águas purificadoras, de águas restauradoras, que matam a sede, que trazem provisão, eles possam passar, Senhor, não só pela nossa família, mas pelo nosso ambiente de trabalho e pelo nosso ministério, trazendo vida e vida em abundância, trazendo provisão e trazendo multiplicação abundante, excessiva, em nome de Jesus. Amém. Uma última coisa que eu quero te dizer. Sabe por que é importante a gente avançar no rio? Porque num rio tem correnteza. E se num rio a gente não avançar, se a gente não se esforçar por atravessá-lo, a correnteza nos leva. Muita gente pensa que no reino de Deus ficar parado é se manter numa mesma posição, mas no reino de Deus ficar parado significa retroceder. Se a gente não buscar Deus, a gente vai se tornando de novo humanista, incrédulo, mundano, e por isso que há pessoas que pararam de buscar a face de Deus, pararam de galgar os passos que Deus propôs para eles, e hoje eles estão no mundo, e muitos deles estão sem uma vida satisfatória e feliz porque estão sem Jesus. Esse não é o seu caso. Você vai se deixar conduzir pelo Espírito de Deus e você vai dar um mergulho profundo em Jesus. Posso ouvir um amém? Dá um aplauso ao Senhor aí. Glória a Deus. Eu quero só fazer um convite às pessoas que estão vindo aqui pela primeira vez, dizendo que o primeiro passo dessa caminhada com Cristo é você receber Jesus no seu coração. E se você quer fazer isso nessa manhã, Jesus quer entrar no seu coração, mas Ele precisa da sua autorização. Jesus quer te purificar, Jesus quer te salvar, Jesus quer te perdoar e te abençoar. Mas Ele só pode fazer isso com quem abre o coração para Ele. É mais uma vez o uso do seu arbítrio. Se você quer isso, feche os olhos aí onde você estiver e faça comigo essa oração. Diga assim: Senhor Jesus, eu te agradeço por poder crer que o Senhor é o Filho de Deus, que o Senhor morreu por mim na cruz e que também de entre os mortos o Senhor ressuscitou para, além do perdão, me dar também o dom da vida eterna. Eu hoje recebo no meu espírito o teu perdão, o teu amor incondicionais, e eu recebo, Senhor, no meu espírito o dom da vida eterna,
pedindo a Ti, faz de mim, a partir deste momento, uma nova criatura em Cristo Jesus. Para isso eu declaro que hoje eu Te recebo, Senhor Jesus Cristo, como único Senhor e Salvador da minha vida, em nome de Jesus. Amém. Alguém que fez essa oração pela primeira vez, desejando receber Jesus como Senhor da sua vida, levante a sua mão assim, onde você estiver, eu quero orar por você. Tem alguém? Faz assim, ó. Ou não tem ninguém? Se vocês estão vendo alguma mãozinha levantada, me ajuda. Eu não estou vendo. Acho que todo mundo aqui já conhecia Jesus. Amém. Graças a Deus por isso. Que Deus te abençoe. Que o amor do Deus Pai... Fica de pé aí para você receber a bênção sacerdotal. Que o amor do Deus Pai, que a paz do Senhor Jesus, que as ricas e poderosas consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre todos os santos, hoje e eternamente. E que o Espírito Santo de Deus te possa conduzir como uma pluma, onde não haja na sua vida resistência, dúvida, qualquer tipo de peso, mas o Senhor possa te conduzir suavemente, livremente, levemente, pelos caminhos da vida, até a profundidade de tudo quanto o Senhor é, e de tudo quanto o Senhor preparou para você em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, te multiplique de uma forma abundante, de uma forma extraordinária, conforme a promessa, em nome de Jesus. Eu te amo.